PROC-V, ele é mais popular, e você vai usar bastante ele, beleza? Se você trabalhar com o Excel em inglês, dependendo da empresa, se for uma multinacional, você pode trabalhar com Excel em inglês. O nome da fórmula PROC-V é VLOOKUP. VLOOKUP. Então, ou vai ser PROC-V, ou vai ser VLOOKUP. O começo da fórmula é o mesmo, o nome da fórmula é o mesmo, e a estrutura, na verdade, o nome é diferente, mas a estrutura é a mesma. Qual é a ideia dessa fórmula chamada PROC-V? Ela procura uma informação, e ela procura essa informação na vertical. Então, presta atenção. Agora eu preciso da sua concentração comigo. Presta atenção no que eu vou te pedir para fazer agora. Eu quero te pedir o seguinte. Olha para essa tabela que está aqui do meu lado. Olha para ela e me diz me diz aqui no chat, nos comentários, qual é a idade da Fernanda Torres. Me digam qual é a idade da Fernanda Torres. É bem fácil. É só olhar para cá e me dizer qual é a idade da Fernanda Torres. Eu preciso que vocês respondam aqui no chat, porque isso vai facilitar o aprendizado da PROC-V. Eu criei um método de ensino para cada uma das fórmulas do Excel. E para a PROC-V, essa dá muito certo. Você vai ver só. E aí, Serginho, o pessoal disse que a Fernanda Torres tem 29 anos? Todo mundo acertou, né? Essa daí é bem fácil. Mas vamos lá, o que eu quero agora é que você pense consigo mesmo. O que o meu cérebro fez quando eu respondi a pergunta do João? O que eu fiz na minha cabeça? O que eu fiz? Quais foram as etapas que eu fiz na minha cabeça para conseguir responder essa pergunta? E provavelmente foi o seguinte, vê se não está certo. Primeiro, você pensou assim, eu tenho que procurar pela Fernanda Torres. A Fernanda Torres, ela é uma pessoa. E qual é, daquelas colunas ali, a coluna onde eu tenho o nome de pessoas? Qual é a coluna onde eu tenho vários nomes? É a coluna B. Então, o seu olho bateu aqui, no B. Então, eu vou fazendo uma marcação a cada etapa do seu cérebro. Primeira coisa foi ver aqui, vou procurar um nome aqui onde tem os nomes. Coluna B. Então, vou deixar aqui, ó, sem preenchimento, contorno vermelho, e vou colocar aqui uma espessura grande. Isso aqui é só para ficar mais clara a explicação. Beleza. Então, a primeira coisa que você fez foi, cara, eu tenho que procurar os nomes onde tem os nomes ali. Depois, você começou a procurar um nome da Fernanda Torres, que eu pedi para você. E aí, como que foi feita essa procura? Eu diria que 99% das pessoas que estão aqui comigo começaram a procura de cima para baixo, porque geralmente é assim que o nosso cérebro raciocina e procura informações. E aí você começou a procurar, não está aqui, 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 achei a tal de Fernanda que o João está falando. Então, o que teu cérebro fez depois de ver as colunas foi procurar o nome da Fernanda de cima para baixo. De cima para baixo. E vai encontrar. Vai chegar aqui e vai encontrar o nome da Fernanda. Encontrou o nome da Fernanda. Beleza. Depois que encontrou o nome da Fernanda, qual foi a última coisa que o teu cérebro fez? Parece que é um monte de coisa, né? A gente faz tão rápido com o nosso cérebro, porque o nosso cérebro é brabo. O meu e o de vocês também. Achei o nome da Fernanda. Agora que eu achei o nome dela, o João me pediu a idade. Então, agora que eu já sei o nome, eu vou olhar lá para a idade dela, que é 29. Então, é justamente isso
que a gente faz? Eu estou procurando o nome Fernanda Torres. Aonde? Na coluna dos nomes, de cima para baixo. Encontrei. Perfeito. Agora que eu encontrei o nome, eu vou pegar a idade dela, que é 29. Bom, eu vou chegar na célula H5 e vou escrever exatamente Fernanda Torres. Fernanda Torres. E o que eu quero é o seguinte, eu quero construir uma fórmula aqui na célula I5 que me diga qual é a idade de Fernanda Torres. Qual é a idade de Fernanda Torres? 29. E aí alguns de vocês vão pensar, João, é só chegar e colocar 29 aqui. Por que você não faz isso de uma vez? Porque eu quero uma fórmula automática, que quando eu mudar aqui de Fernanda Torres para Pedro Ivo, ele me dê a idade do Pedro Ivo. E quando eu mudar de Pedro Ivo para João Lira, eu quero que ele me dê a idade do João Lira. E quando eu mudar para Cristiana Lobo, eu quero que ele mude para a idade de Cristiana Lobo. Então, isso aqui tem que ser automático. E por isso a gente vai usar uma fórmula aqui dentro, que é a fórmula igual PROC V. Procurar na vertical. Por que procurar na vertical? Porque eu estou procurando por um nome. Procurando por um nome. E essa primeira seta aqui está na vertical. Eu estou procurando na vertical. Procurando na vertical. Por isso que o nome é igual PROC V. Bom, até aqui tudo bem. Até agora a gente só pensou o que o nosso cérebro faz para encontrar uma informação. E já entendemos o que o cérebro faz. Se ele está pedindo para eu ver qual é a idade da Fernanda, eu vou olhar para aquela coluna onde eu tenho os nomes, depois eu vou procurar de cima para baixo. Quando eu encontrar a Fernanda, eu vou correr o meu olhar para ver qual é a idade dela. E é exatamente isso que eu vou fazer agora junto com vocês. Eu vou chegar aqui e vou escrever Fernanda Torres. E agora, o que eu quero é que apareça aqui a idade dela. Idade. Então, eu quero colocar aqui uma fórmula que vai me mostrar a idade da Fernanda Torres. Igual PROC V. Beleza. Essa fórmula PROC V, ela tem várias informações. A primeira informação se chama valor procurado. É a primeira informação que eu vou colocar dentro da fórmula. A segunda informação se chama matriz tabela. A terceira informação se chama número, índice, coluna. E a quarta informação se chama procurar intervalo. Então, eu vou escrever esses nomes aqui. Ó. A primeira informação é o valor procurado. É a primeira informação. A segunda informação é a matriz tabela. A terceira informação é o número. Vou chamar só de número. E a quarta informação é o intervalo. A gente vai entender o que é cada uma delas e vai ver como é fácil a fórmula PROC V. Igual PROC V. Nesse caso aqui, eu quero descobrir a idade da Fernanda. Mas repara nisso. Isso aqui é importante. Preste atenção aqui em mim, preste atenção. O que eu quero como resposta é a idade. Mas o que eu estou procurando não é a idade. O que eu estou procurando é o nome, Fernanda. Lembra que eu te falei? Qual é a idade da Fernanda? O que você procurou? Você não procurou 29. Você procurou o nome e depois pegou a idade. Você primeiro procura a Fernanda e depois dá a idade. Então, essa aqui é a sutileza que vai fazer você entender o PROC V. Beleza, então o valor procurado é Fernanda Torres. Então, eu chego aqui e escrevo Fernanda Torres, não é? Fernanda Torres. Só que tem um detalhe. Tudo que você escreve dentro de uma fórmula do Excel tem que estar entre aspas se for um texto. Se for um número, não. Mas se for um texto, tem que estar entre aspas. E eu escrevi aqui um texto, Fernanda Torres. Não posso colocar sem colocar aspas. Então, eu vou abrir aspas e fechar aspas. O valor procurado é Fernanda Torres. Só que tem um detalhe. Lembra que eu falei para vocês que eu quero que isso aqui fique automático? Então, quando eu mudar
a célula H5 de Fernanda Torres para Alon Pinheiro, eu quero que ele procure pelo nome de Alon Pinheiro. E quando eu mudar a célula H5 para Raimundo Sodré, eu quero que ele me dê a idade do Raimundo Sodré. Se eu colocar um texto, que nem eu fiz ali agora, vai dar ruim. Por que vai dar ruim? Porque ele não vai mudar o nome que está na célula H5. Então, tem duas fórmulas de colocar esse valor procurado. A primeira delas é colocando um texto, mas não é a forma que eu indico para vocês. E a segunda forma é clicando numa célula. Por exemplo, a célula H5. Por que você clicou na H5, João? Porque qual é a informação que eu tenho na H5? Fernanda Torres. Então, Fernanda Torres é o que eu estou procurando. Foi o que eu pedi para vocês fazerem no começo da aula. E diz aí qual é a idade de Fernanda Torres. Você procurou por Fernanda Torres. Beleza, então essa é a primeira informação. E o que eu tenho que entender aqui? Que é importante eu vincular esse valor procurado a uma célula. Porque quando eu mudar agora o nome que está na célula H5, automaticamente ele vai mudar a procura. Se eu escrever aqui dentro Pedro Ivo, ele vai procurar por Pedro Ivo. Se eu escrever aqui dentro João Lira, ele vai procurar por João Lira. Ponto e vírgula. Vamos para a próxima informação dessa PROC-V. Se chama matriz tabela. E o que é essa matriz tabela? Essa matriz tabela, ela é a parte da fórmula PROC-V, onde eu vou dizer assim para a fórmula, olha, você tem que procurar na coluna B. Porque se eu não disser para a fórmula, se eu não disser para o Excel que ele tem que procurar na coluna B, ele vai ficar perdido. Ele vai ficar completamente confuso. O Excel não é que nem a gente que sabe que Fernanda Torres é um nome. O Excel não é que nem a gente que sabe que feminino é um sexo. O Excel não é que nem a gente que sabe que contrato B é um tipo de contrato. O Excel não é que nem a gente que sabe que 19 é uma idade. Então, na matriz tabela, eu tenho que falar aonde você vai procurar. E, nesse caso, eu vou procurar na coluna B. Então, ó, coluna B. Só que não é apenas a coluna B. A coluna B é essencial. Eu tenho que começar essa minha matriz tabela da coluna B. Não pode ser nem da A, nem da C. Tem que ser da coluna B. Por que tem que ser da coluna B? Porque na coluna B é onde eu tenho a coluna dos nomes. Mas eu vou até onde? Eu quero o quê? Eu quero procurar por um nome e depois pegar como resposta a idade. Então, tem que ser de coluna B até a coluna E. Da coluna B até a coluna E. Por que não pode ser da coluna B até a coluna D? Porque o que eu quero como resposta não está dentro dessa matriz. Por que não pode ser da coluna B até a coluna C? Porque o que eu quero como resposta não está dentro da matriz. Tem que ser, então, da coluna B de bola até a coluna E. Por que não pode ser da coluna A até a coluna E? Porque a primeira coluna dessa matriz que eu acabei de fazer é a coluna A, não é a coluna com os nomes. Como eu estou procurando por um nome, tem que ser de B até E. Tem que começar a matriz da coluna do intervalo onde você tem o valor procurado. Beleza, então até agora eu já falei para o Excel o seguinte. Quem eu estou procurando? H5. Aonde eu estou procurando? Na primeira coluna da matriz, na coluna B. E aí o que o Excel vai fazer? Essa primeira parte aqui, ó. Procurar. Fernanda Torres, não. 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 Fernanda Torres, achei. É tetra, achou. Muito bom. Só que agora, nessa etapa onde eu estou da fórmula agora, eu tenho que dizer o seguinte. Agora que você encontrou Fernanda Torres, você vai fazer assim, ó. Você vai pular 1, 2, 3, 4. E você vai dar como resposta 29. Então, 4 é o número que eu vou colocar aqui dentro, nessa terceira parte da fórmula. E agora eu coloquei 4 fixo, porque eu sempre vou querer uma idade. O que é esse 4, então? Vamos lá. Essa matriz tem quantas colunas? Essa matriz que eu acabei de fazer ali tem quantas colunas selecionadas? B, C,
D e E. Ela tem 4 colunas selecionadas. Ele já sabe o que ele tem que procurar, ele já sabe aonde que ele tem que procurar, e agora o que eu tenho que dizer para a fórmula é o seguinte: o que eu quero como resposta é uma idade. E a idade está na 4ª coluna dessa matriz. Se eu quisesse como resposta o sexo, Fernanda Torres feminino, Pedro Ivo masculino, seria o número 2, porque o sexo é a 2ª coluna dessa matriz. E se eu quisesse o tipo de contrato? O 3, porque o tipo de contrato é a 3ª coluna dessa matriz. E se eu quisesse o próprio nome de novo escrito aqui dentro? Seria o número 1. Então, aqui, nesse número, ele só aceita 4 opções. 1, 2, 3 ou 4. Eu vou colocar aqui o número 4. 1, 2, 3 ou 4. Para finalizar, a última parte da fórmula PROC-V é muito simples e é muito importante. Eu digo para o Excel, aceito a aproximação ou não aceito a aproximação. E o que eu adianto para vocês é o seguinte: quando vocês estiverem usando o PROC-V numa empresa, ou num teste de Excel, numa prova de Excel, 99,5% das vezes, sim, 99,5% das vezes, você vai colocar que não aceita aproximação. Eu quero encontrar exatamente por esse nome. Eu quero encontrar exatamente por esse código. Eu quero encontrar exatamente por esse produto. Então, eu quero dizer para o Excel, não aceite aproximações no nome. Tem que ser exatamente Fernanda. E aí, como que eu falo isso para o Excel? Colocando o 0 no final. Então, é importante demais lembrar de colocar esse raio desse 0 no final. Tem muita gente que erra a fórmula PROC-V e, às vezes, perde oportunidade de emprego porque não colocou o 0 no final. Pronto, acabou. Se eu agora der Enter, vai funcionar. Só recapitulando, o que eu estou procurando? Pelo nome Fernanda Torres. Aonde que eu estou procurando? Na matriz tabela, que começa na coluna B e vai até a coluna E. Beleza, já entendi isso. O que eu quero como resposta? Número índice de coluna. A 4ª informação dessa matriz, a idade. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª. E eu não aceito aproximações, por isso esse 0 no final. Tá lá, 29. E olha que legal. Agora, se eu mudar de Fernanda Torres para Luísa França, então deixa eu botar aqui, ó, Luísa França. Agora eu estou mudando, tá? Só para você ver bem visualmente. Ele vai ter que escrever aqui 19. Vamos botar cá. Luísa França. 19. E se eu botar agora Cristiana Lobo? Então, vou botar aqui Cristiana Lobo e vamos escrever lá Cristiana Lobo. Isso aqui que eu estou fazendo com as setinhas é só para ficar muito claro o que eu quero. Ó. Cristiana Lobo. Ah, por que eu escrevi? Porque eu escrevi Cristinana. E não é Cristinana. É Cristiana Lobo. 18. Tá vendo? Como ele não aceita aproximações, quando eu escrevo Cristinana Lobo, vai dar esse ND. Hashtag ND, que é um erro do Excel. Aí eu tenho que olhar para cá e falar, ih, escrevi errado. O que foi que eu errei? O N. Tá sobrando o N. Cristiana Lobo. Então, essa é a fórmula PROC-V. Tá vendo como é muito mais fácil do que você imaginava? É claro que tem que treinar, é que nem, como eu falei no começo do vídeo, é que nem andar de bicicleta. Quando você está querendo aprender a andar de bicicleta, quando você tem, sei lá, 20 anos, 25 anos, tem um amigo meu, o Vitor, que aprendeu a andar de bicicleta com 30 anos. Ele nunca conseguiu aprender quando era criança. E aí, foi para ele muito difícil. Mas ele só conseguiu aprender quando ele pegou a bicicleta e tomou uns tombos. Você também só vai conseguir, ó, botar no sangue quando você pegar o Excel e tomar uns tombos. Ih, deu erro. O que aconteceu? Mas eu estou te dando o caminho. Eu estou te dando passo a passo, a explicação mastigada. Beleza? Então, ó, essa é a fórmula. Agora, eu não vou parar por aqui, não. Agora a gente vai começar a treinar. Vamos treinar para ver se vocês conseguiram entender ou não. Porque tem que praticar, mas tem que treinar também. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chegar aqui e vou colocar um código, e eu quero pegar o contrato. Então, ó, cada linha que está ali
representa, cada linha que está aqui representa uma pessoa da empresa. Aí eu tenho aqui o nome, o sexo, o tipo de contrato da pessoa, a idade, e esse código é um código tipo um CPF da pessoa dentro da empresa. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um código da Fernanda Torres, esse NJGPS. Esse aqui é o código da Fernanda Torres. Eu quero que apareça aqui agora o contrato dela, que é o contrato B. Eu queria agora a ajuda de quem nunca tinha feito a fórmula PROC-V. Se você nunca fez a fórmula PROC-V, eu quero a tua ajuda agora. Nos comentários, o que eu tenho que escrever para isso funcionar? Igual PROC-V, é claro. Mas tem 4 informações que eu tenho que colocar dentro da fórmula PROC-V, que é o que a gente chama dos 4 argumentos. Cada informação que eu coloco dentro da fórmula é um argumento. E eu separo as informações com um ponto e vírgula. Coloquei a primeira, ponto e vírgula, a segunda. Coloquei a segunda, ponto e vírgula, a terceira. E olha que legal, você não precisa decorar nada, não precisa decorar. É só você olhar e ver ali dentro o nome. Olha lá. Valor procurado, matriz tabela, número, índice, coluna, procurar intervalo. Então, qual é a primeira informação que eu tenho que colocar aqui dentro? Serginho, o pessoal está respondendo? Todo mundo respondendo. PROC-V. Tá, PROC-V é a fórmula, mas o valor procurado, a pergunta é, qual é o valor procurado? E eu quero que você diga nos comentários qual é a célula ou qual é o intervalo que eu tenho que clicar para botar o valor procurado. Chovendo H9. H9, ponto e vírgula. E agora que eu estou procurando por esse código, qual é a matriz tabela? Qual é a matriz tabela? Da onde até onde? Lembra do que eu expliquei aqui para cima? Do desenho que eu fiz? Do que significa a matriz tabela? Tem que ir da onde até aonde? De qual coluna até qual coluna? E aí, Serginho? Tá carregando. Quero que você não precisa ter medo de errar, não. Se você errar, não tem problema. Não tem problema. Não é um teste, não é uma prova. Agora é para errar. Mas não deixe de falar a tua opinião. Tá todo Qual mundo é? falando aqui, A até D. A até T. Beleza. Por quê? Porque na coluna A é onde eu tenho os códigos. Então, eu tenho que começar a matriz da coluna A. E eu tenho que ir até D de dado. Porque na D de dado eu tenho os contratos. Eu poderia ir da A até a C? Não. Porque na C eu não tenho contrato, nem na B, nem na A. Eu poderia ir da A até a E? Sim, você pode passar. Mas você não pode ficar antes. Então não tem problema você ir da A até a E. Mas você tem que ir pelo menos até a D. Vamos botar da A até a E, só para ficar um pouquinho diferente. Ponto e vírgula. Agora, número, índice, coluna. Serginho, alguém sabe qual é o número, índice, coluna? Vamos ver. Coloca aqui para mim, sem medo de errar. Qual é o número, índice, coluna? Se você está acompanhando a explicação da forma como eu te farei, sem tentar fazer junto, você vai conseguir botar aqui para mim qual é o número, índice, coluna. Já e aí, tá Serginho? surgindo as primeiras respostas certas aqui. Qual é? 4. Por que 4? Vamos lá. Da matriz tabela, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 colunas. O que eu quero como resposta é o que eu coloco nesse número, índice de coluna. E nesse caso é 1, 2, 3, 4. Então, eu vou colocar o número 4 aqui. Ponto e vírgula. E agora, eu tenho que colocar aqui se eu aceito a aproximação ou não. Lembra que eu falei para vocês? Quase sempre a gente vai colocar aqui dentro que a gente não aceita aproximação. Nessa aula, eu não vou entrar no caso 0,05%, não. Eu vou ser um pouco mais geral. Qual é o número que eu tenho que colocar aqui no final para dar certo? O 0. Não aceita
aproximações. Responderam certo, Serginho? Todo mundo falou zero. Então tá lá. Contrato B. Agora, olha que legal. Por que contrato B? Porque ele está procurando esse código. Encontrou. Agora ele está correndo para o contrato. Contrato B. Só que os códigos, eles são meio chatinhos. Imagina que eu quero o código do Pedro Ivo. É uma droga ficar lendo lá PW, depois J, depois M, depois R, depois 1. Deu certo. Mas é chato ficar olhando nos mínimos detalhes. Então, olha a dica que eu vou te dar agora. Preste atenção nessa dica e você vai ver como é maneira essa dica. Se liga nessa dica. Se liga nessa dica. Eu vou chegar na célula H9, vou clicar aqui na guia dados do Excel, dados, e dentro de dados eu vou procurar pelo grupo ferramenta de dados. Eu vou te ensinar agora uma ferramenta que também é muito cobrada em testes, em provas de Excel. A gente vai trabalhar com mais calma ela amanhã. Ferramenta de dados é essa que está aqui, que eu botei o mouse agora. Validação de dados. Essa ferramenta, ela me permite passar uma lista para o Excel. E eu falo assim para o Excel, ó, dentro dessa célula, você só aceita essa lista. Então, validação de dados, permitir lista. Tem várias opções aqui no permitir. Eu quero lista. Então, eu vou clicar ali em lista. Amanhã, a gente vai falar sobre as outras opções. Por enquanto, lista. Fala aí, Serginho. Tem algumas pessoas pedindo para dar um zoom. Um pouquinho de zoom. Eu não consigo dar zoom na parte de cima. Mas, bom, anota e você vai ver no seu Excel depois. Dados, e dentro de dados, ferramenta de dados, você vai encontrar um símbolozinho que tem um verde e um vermelho. Proibido e permitido. Validação de dados é o nome. Você vai encontrar aí. Dados, validação de dados. Beleza? Então, eu vou clicar na célula H9, que é a célula onde eu quero passar uma lista. H9, dados, validação de dados. Permitir, lista. Eu vou dar uma lista para o Excel. E na fonte, eu vou chegar aqui e ao invés de escrever alguma coisa, eu não vou escrever nada. Eu vou clicar nessa setinha da fonte e olha como é simples. Clico na setinha da fonte e seleciono de A2 até A13. Repetindo, de A2 até A13, que são os códigos de A2 até A13. Selecionei com o mouse, Enter. Então, eu falei para o Excel o seguinte, dentro da célula H9, eu só aceito valores que estão nessa lista. Qualquer coisa fora dessa lista não é para aceitar. Só aceita de A2 até A13. Ok. E olha que maravilha. Agora o próprio Excel já coloca para mim uma setinha aqui, ó. Tá vendo essa setinha? Tá vendo ali, ó, setinha? Que tem na célula H9. E eu posso escolher qual código que eu quero. E à medida que eu escolho o código, ele já faz a procura e já me diz qual é o contrato. Ah, eu quero o código
FQ321, contrato A. Eu quero ver agora o código MNIF, contrato D. Eu quero ver agora o código NWE, contrato D também. Eu quero o código NWE21, contrato D. Eu quero esse daqui. Você vai mudando o código e ele vai procurando para você a nova informação de acordo com o que eu tenho nessa lista. Beleza? Então, ó, é simples. Se eu quisesse colocar a mesma coisa aqui nos nomes, como que eu faço? Vamos treinar. Sempre bom treinar. Clico na célula onde eu quero fazer isso. Vou até pintar ela de outra cor. Vou pintar ela aqui de verde. De verde. Aqui, ó. Quero fazer uma validação de dados, que nem eu fiz para os códigos aqui, só que para os nomes. Clico na célula H5, vou na guia dados. Dentro de dados, validação de dados. Permitir uma lista. Na fonte, eu vou clicar na setinha e escolher os nomes. Clico na setinha e escolho os nomes. Beleza? Tá lá, de João Martins até Cristiana Lobo. Dou Enter. E aí, antes de dar OK, deixa eu te mostrar uma coisa. Antes de dar OK, eu vou clicar nessa opção que está aqui, ó. Olha ali. Alerta de erro. Olha onde está o meu mouse. Alerta de erro. Olha para ela. Clico nela e aqui eu posso falar o seguinte. O que vai aparecer para a pessoa que está escrevendo quando ela errar? Esses pequenos detalhes, lembra que eu falei ontem que detalhe faz diferença? Esses pequenos detalhes na fórmula também fazem diferença. Então, se você está fazendo um teste de Excel, uma prova de Excel, você pode pensar nisso. Eu vou botar aqui um alerta de erro para quando o recrutador, quando a pessoa que estiver corrigindo for tentar fazer, ela entender qual foi o erro dela. Então, por exemplo, título, prezado. Vou ser simpático aqui. Prezado. Mensagem de erro. Coloque um dos nomes listados na coluna B da tabela ao lado. Sacou? Sacou? Você pode deixar por sua conta. Eu gosto de ser informal, então sacou? Ok. Aí se o cara chegar aqui e colocar Henrique Martins, meu pai, se estiver me assistindo, um beijo, pai. Ih, prezado. Coloque um dos nomes listados na coluna B da tabela ao lado. Sacou? Opa, saquei. Então, eu vou ter que cancelar. E agora aqui, ó, na setinha, eu já tenho uma lista. Se eu escolher Júlia Campos, a idade da Júlia. Se eu escolher Fernanda, a idade da Fernanda. Se eu mudar para Raimundo, a idade do Raimundo. Se eu mudar para Cristiana, a idade da Cristiana. Conseguiram entender a fórmula PROC-V? Comenta aqui para mim se a minha primeira explicação da aula de hoje foi bem sucedida. Vocês sabem que está aqui na minha checklist do meu papel aqui, ó. Botei aqui, ó. Eu vou dar a melhor aula da minha vida. Depois eu coloquei, eu vou ajudar milhares de pessoas. Primeira fórmula, tá tranquila? PROC-V é realmente um bicho de 7 cabeças? É essa coisa de outro mundo? Não, é isso. PROC-V. Procura na vertical. Sempre faz o movimento do cavalo. Quem joga xadrez, quem já jogou xadrez, sabe que o cavalo do xadrez, o cavalo do xadrez, ele faz esse movimento. O cavalo do xadrez faz exatamente o que o PROC-V faz. O que o cavalo do xadrez faz? Ele anda em L. E é isso que o PROC-V faz. Procura
alguma coisa na vertical, e depois que ele encontra essa coisa, ele corre para a direita. É exatamente isso que o PROC-V faz. É exatamente isso que o PROC-V faz. E, se você não sabia PROC-V, você acabou de aprender em 30 minutinhos de aula o que o PROC-V faz. Procura alguma coisa, encontrou, vai para a direita. Procura, encontrou, vai para a direita. Procura, encontrou, vai para a direita. Serginho, o pessoal conseguiu entender? Todo mundo está falando muito bom, cara, você é perfeito. Show de bola. Maravilhosa. Show de bola. Então, já que falamos da nossa primeira fórmula do dia, agora a gente vai para a segunda, que é a fórmula Conte.6. Conte.6. E essa é uma fórmula muito bacana. Essa aula aqui, eu acho que ela vai ficar cada vez melhor, porque eu comecei do que eu menos gosto para o que eu mais gosto. Essa fórmula é muito poderosa, ela é muito boa para análise, e se você não quer ser uma pessoa que fica só botando lá as coisas na planilha, quer ser uma pessoa que analisa, quer ser mais valorizado, você precisa aprender essas 4 fórmulas. Depois você treina. Por enquanto, vamos aprender. E se ficou alguma duvidazinha do PROC-V, ó, respira, deixa passar e depois você olha na apostila como que você pode tirar essa dúvida. Beleza? Essa aula não vai ficar gravada, essa aula é para quem estiver ao vivo. E lembrando que daqui a uma hora eu vou abrir as vagas para o meu curso online completo. As aulas todas da jornada eu vou colocar no curso completo. Então, se você entrar no curso completo, você vai ter acesso a cada uma das 4 aulas para sempre. Não tem problema nenhum, além dessas explicações todas. Mas, por hora, vamos aproveitar o que a gente tem aqui gratuito e vamos aprender a fórmula Conte.6. Queria beber uma aguinha. Enquanto eu bebo uma aguinha, Serginho, quantas pessoas temos ao vivo na aula? 16.300. Quase 17 mil pessoas. E eu queria saber agora, você vai ficar comigo até o final? Vai aprender essas outras 3 fórmulas? Olha, eu sei que eu falo demais, eu sei que eu pergunto demais, mas, cara, confia em mim, eu já fiz uma pancada de curso de programação neurolinguística, de comunicação, de absorção de conteúdo, e quanto mais você tiver pilhado, mais você vai aprender. E tem uma técnica que é muito boa para você ativar o seu cérebro. Eu vou te ensinar agora, não tem nada a ver com Excel, mas eu vou te ensinar. Quando você quiser ficar ligadão em alguma coisa, isso eu aprendi na escola, na aula de biologia da professora Carminha, lá no MOP. É o seguinte, a técnica é a seguinte, ó. Você fica parado e faz assim, ó. O que isso faz? Isso oxigena o seu cérebro e você fica mais ligadão. Então, se quiser, se está pilhado mesmo, faz isso comigo agora, que vai facilitar o teu aprendizado. Parece meio maluco, mas é bom, você vai ver que funciona. Então, ó, faz isso aí, se quiser, faz isso aí, você vai ver que teu cérebro vai ficar rodando melhor ainda. Bom, só para dar uma descontraída, vamos para a fórmula Conte.6. Na fórmula Conte.6, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Vamos entender o que é isso. É uma planilha de RH. Eu tento, tanto no nosso curso completo, quanto nos exemplos que a gente dá aqui gratuito, trazer ambientes diferentes. Então, tem coisa da área financeira, tem coisa da área de logística, tem coisa da área comercial, tem coisa da área de venda, tem coisa da área de RH, como esse exemplo aqui. Cada linha representa o registro de um funcionário. Bom, eu tenho então aqui o registro. Isso aqui é muito comum numa empresa, as pessoas terem tipo um código, principalmente em empresas com muitos funcionários. Na coluna B eu tenho o cargo da pessoa, se ela é analista pleno, analista pró, coordenador, estagiário ou gerente. Na coluna C de casa, eu tenho qual é a área da pessoa, se ela é da área administrativa, se ela é da área comercial, se ela é da área financeira, se ela é da área de gestão de pessoas,
se ela é da área de marketing ou se ela é da área de suporte. Na coluna D, eu tenho o salário que vai de R$ 1.200 até R$ 16.000. E na coluna E, eu tenho a data de contratação. Então, vamos lá. Por exemplo, essa primeira pessoa aqui, o PF15337, que é o código único dessa pessoa, só essa pessoa tem esse código, é uma coordenadora, trabalha na área de suporte, ganha R$ 12.500 por mês, belo salário, e foi contratada no dia 3 de fevereiro de 2017. E aí, repare que eu tenho aqui 50 linhas, ou seja, como uma das linhas é de título, eu tenho 49 pessoas diferentes. Cada linha representa uma pessoa que trabalha em determinado cargo, em determinada área, foi contratada em determinado dia e tem determinado registro. A primeira coisa que eu tenho que fazer é dizer quantos coordenadores essa empresa possui. Quantos coordenadores essa empresa possui. E aí, eu já vi, tá? Muita gente chega para um processo seletivo, chega para uma entrevista de emprego e tem que fazer teste de Excel, prova de Excel. Aí o cara, a pessoa do RH, o menino, a menina do RH, vira um computador e fala, responde aí para mim. Aí o que a pessoa faz quando ela lê essa questão? Ela não sabe fórmula, aí ela começa, coordenador 1, agora 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Deixa eu ver se eu errei algum. Não, peguei todos. 14. Então, vou chegar aqui e vou colocar 14. Aí, essa galera, né, coloca aqui 14 e fala assim, caraca, mandei bem nessa prova. Sou fera. Vamos olhar aqui, vamos ver, o 14 está resolvido. Só que não é bem assim, porque o que importa não é apenas o resultado certo, é o que está por trás do resultado. E aí a pessoa que está corrigindo a prova vai olhar, cara, você botou 14 aqui, mas vamos lá, qual é a fórmula que está por trás desse 14? E se eu quisesse analisar agora analista pleno, ou analista pro, ou estagiário, não dá certo. Então, a gente vai criar uma fórmula que conta para a gente. Conta quem é coordenador. Conta quem é coordenador automaticamente. Eu vou chegar aqui na célula J4 e vou escrever coordenador. Você vai entender por que daqui a pouco. Eita, tá difícil, hein? Fazer um curso de datilografia. Eita, ferra. Coordenador. Saiu. Sou péssimo com digitar. Coordenador. Exatamente igual. Beleza. Agora eu quero fazer uma fórmula que vai descobrir quantos coordenador que eu tenho nessa lista. Ao invés de ficar contando um por um, eu quero que o Excel faça isso para mim. Olha como é fácil. A fórmula se chama conte.6. Contar de acordo com determinada ou determinadas condições. Igual conte.6. Como que eu fiz isso? Me explica direito, João. Não vai com pressa não, que eu fico irritado. Eu sei, leio tua cabeça. Ó, igual. E olha o que eu vou fazer. Dica. Vou escrever aqui, ó, C-O-I-N. P. Você viu que eu tenho problema com digitar. Eu sou péssimo com digitar. Então, se eu tivesse que escrever conte.6, eu ia escrever várias vezes errado, até conseguir achar ali o... Então, o que eu faço? Eu boto só as primeiras letras, e aí vai aparecer uma lista para mim que começa com C-O-N-T. Eu vou encontrar a que eu quero. Tá lá. Conte 6. Setinha para baixo, até chegar na que eu quero. Conte 6. E repara que eu escrevi em minúsculo mesmo. Só lembra de começar com um sinal de igual. Agora, eu vou apertar uma tecla
do Excel que vai colocar tudo em maiúsculo para mim. Vai colocar tudo em maiúsculo para mim. Qual é a tecla que coloca tudo em maiúsculo e escreve até o final? É a tecla Tab. Em cima do Caps Lock, no seu teclado, se você tiver com o teclado perto, você vai encontrar uma tecla chamada Tab. Lá do lado esquerdo, do ladinho do A, Tab. Do ladinho do Q, às vezes, Tab. Beleza, ele vai colocar em maiúsculo e vai abrir parênteses. E agora, olha como é fácil, olha como é fácil. Nessa fórmula, eu tenho que dizer duas coisas só. Duas coisas. Quem eu estou procurando, aonde eu estou procurando. Quem eu quero contar, aonde que eu vou fazer essa contagem. Intervalo de critério 1 vai ser a coluna B de bola, onde eu tenho todos os nomes dos cargos. Ponto e vírgula. Critério 1 vai ser o nome coordenador. O Excel vai contar quantos coordenador existem em toda a coluna B de bola. E aí vai contar 14, porque tem 14 vezes o nome coordenador aqui dentro. Quer ver? 14. Ele olha para a coluna, que eu chamei de intervalo de critério, que é a coluna B de bola, e procura, conta a palavra coordenador, que está na célula J4. Beleza? Só isso, só isso. Se eu quisesse procurar quantas pessoas da área de marketing tem aqui. Então, vou chegar aqui e vou escrever marketing. Acertei de primeira, que milagre. Igual conte.6. Intervalo de critério, coluna onde eu tenho o nome das áreas. Marketing é uma área. Então, o intervalo de critério vai ser uma coluna. Coluna C. Ponto e vírgula. Critério, marketing. Deixa eu dar mais uma dica para você. Lembra que eu te falei que eu já estudei várias coisas sobre metodologia de ensino, sobre como fixar as coisas na cabeça. Eu não estou aqui cagando regra, não. Eu vou te ensinar agora uma outra regrinha, só para fixar um negócio que vai ser útil tanto para Conte 6 quanto para Soma 6, e eu quero que você faça aí da sua casa. É o seguinte, você vai repetir comigo. Intervalo de critério, sempre coluna. Intervalo de critério, sempre coluna. Intervalo de critério, sempre coluna. Agora a gente junto. Vamos lá, repete isso. Intervalo de critério, sempre coluna. Intervalo de critério, sempre coluna. Intervalo de critério, sempre coluna. Repetiu? Vou te dar mais uma chance. Intervalo de critério, sempre coluna. Intervalo de critério, sempre coluna. Intervalo de critério, sempre coluna. Se você achou chato, tudo bem, eu também acho chato, mas é importante. Por quê? Sempre que você olhar agora para intervalo de critério, você vai lembrar que é uma coluna. Intervalo de critério é uma coluna. Qual é a coluna? C. Qual é o critério? Marketing. Quando eu clicar no Enter, ele vai contar quantas pessoas aqui são do marketing. Então, essa é a lógica. Acabou. Quantos gerentes eu tenho aqui? Eu posso chegar aqui dentro e mudar para gerente. Ele mudou. São 10 gerentes. Quantos analista pro eu tenho aqui? Posso chegar aqui e escrever analista pro. Ah, são 7 analistas pro. Quanto analista pleno? Analista pleno. 9. Acabou. É isso. Beleza? E aí, o que eu queria te mostrar? Nessa fórmula aqui, ao invés de selecionar a célula J4 como um critério, eu poderia escrever a palavra que eu quero. Por exemplo, vamos supor que eu queira coordenador. É a pergunta que está feita aqui. São 14 coordenadores. Eu poderia entrar nessa fórmula. E como que eu entro nessa fórmula? Te ensinar mais uma coisa aqui, ó. Tem uma tecla aí no seu teclado que entra dentro da fórmula. E ao invés de mostrar o resultado, mostra qual é a fórmula que está ali por trás. A gente vai usar bastante ela a partir de agora. É a tecla F2. Lá em cima tem F1, F2, F3, F4, F5. Se você clicar em F2, ele vai entrar e te mostrar qual é a fórmula que está ali por
trás. Eu vou apagar J4 e vou colocar entre aspas, coordenador. Abre aspas, fechei aspas. O critério, ele pode ser ou uma palavra, entre aspas, ou uma célula onde eu tenho essa palavra. Nesse caso aqui, as duas estão certas. Você pode escolher. Tá lá, 14 também. Agora, se eu quiser mudar para ver quantos gerentes, se eu chegar aqui e escrever gerente, não vai funcionar. Por que não funcionou? Porque a fórmula que eu fiz está com texto. Então, nesse caso, eu teria que mudar o que está dentro desse texto e escrever gerente. Por isso que muitas vezes faz mais sentido eu selecionar uma célula, porque eu posso ficar mudando e encontrando a informação certa. Isso faz sentido para vocês? Bom, se faz sentido, eu quero agora que a gente vá para o exercício 3, que eu vou deixar um negócio um pouquinho mais complicado. Mas antes disso, Serginho, me diz aí, a galera entendeu o número 2? Esse aqui tá tranquilo? Vocês fizeram comigo? O intervalo de critério é uma coluna. Intervalo de critério é uma coluna. Porque se você fez isso, que eu te falei, a partir de agora, você vai ver que as coisas vão ficar muito mais fáceis para você. Não importa se você é que nem aquele menino do começo da aula que tem 19 anos ou uma pessoa que tem 70 anos ou mais. Se você fizer isso, eu te juro que vai ficar mais fácil para você. Pessoal, fizeram até a hashtag da aula já. Qual é a hashtag? Intervalo de critério sempre coluna. Perfeito, perfeito. A notícia ruim é que às vezes pode não ser, mas por enquanto imagina que sempre é uma coluna. Depois, quando você estiver lá no curso, vendo tudo de Conde 6, aí a gente vê quais são os casos que pode não ser uma coluna, pode ser só uma lista específica. Quantas pessoas do marketing que ganham mais do que R$4.000? Agora ficou um pouquinho mais complicado. Porque é o seguinte, o João quer que eu conte agora quantas pessoas que são do marketing e ganham mais que R$4.000. Como assim? Antes, era como se eu falasse, olha, a gente tem o quê? 16 mil pessoas ao vivo, Serginho? Temos 16.300. 16.300 pessoas ao vivo. Quantas dessas 16.300 pessoas que estão ao vivo têm cabelo preto? Talvez, sei lá, eu estaria 10 mil, 12 mil tem cabelo preto. Eu também tenho cabelo preto. Agora eu posso falar o seguinte, quantas que têm cabelo preto e torcem pelo melhor time do Brasil, que é o Flamengo? Já ia cair, porque agora eu tenho 2 critérios. A pessoa tem que ter cabelo preto e tem que torcer pelo melhor time do Brasil, que é o Flamengo. É importante deixar isso claro. Então, esse número de 12 mil ia cair para, sei lá, talvez 11 mil, porque todo mundo quase é flamenguista. Estou brincando. O que eu quero te mostrar aqui é o seguinte. O que eu quero te mostrar é que a gente pode usar a fórmula Conte 6 para ter um critério. Por exemplo, aqui é um critério, gerente. E pode usar ela também quando a gente tem 2 critérios. Quais são os 2 critérios aqui? Vou colocar um em verde e um em azul. Só para mostrar que são 2 critérios. O primeiro critério é trabalhar na área de marketing. E o segundo critério é ter um salário maior, sinal de maior, do que 4.000. São os 2 critérios. E aí eu consigo dizer isso para a minha fórmula também. Então, o que ela vai fazer aqui? Olha para cá. Eu sei que você deve estar no chat aí falando, Flamengo não, é o Vasco, é o Corinthians, é o Palmeiras, é o São Paulo. Mas para com isso, vem comigo aqui, preste atenção aqui em mim de novo. Lembra daquela técnica de concentração? O que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou procurar nessa lista as pessoas que têm essas 2 condições. Como assim as 2 condições? As pessoas que são do marketing, na coluna B de bola, e que têm um salário maior que 4.000. Por exemplo, essa pessoa daqui, ela é do marketing. A pessoa, né, que está na linha 14. E ela tem um salário acima de 4.000. Então, eu quero contabilizar ela. Beleza. Essa outra aqui, ela é do marketing, mas ela não tem um salário maior que 4.000. Então, esquece. Vamos para a próxima. Vamos ver a próxima do marketing. Essa aqui. Essas 2.
do marketing e tem um salário maior que 4 mil. Então, eu vou contar as duas. Beleza. Matei duas de uma vez só. Vamos ver mais uma do marketing. Por mais uma aqui, ó, acima de 4 mil. Eu conto também. Vamos ver se tem mais alguém do marketing. Marketing, 16 mil. Acima de 4 mil eu conto. Marketing, dizer, pô, o pessoal do marketing ganha bem. Acho que vou trabalhar no marketing também. Marketing, ó, esse aqui é do marketing, mas ele não ganha mais que 4 mil. Ganha 3.200. Então, eu não conto, porque as duas condições têm que ser verdadeiras. Essa aqui conta, porque a do marketing ganha mais que 4 mil. Essa aqui também conta, porque a do marketing ganha mais que 4 mil. E essa aqui também conta, porque a do marketing ganha mais que 4 mil. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas estão nessa condição. Agora, como que eu faço para o Excel me botar uma fórmula que diz isso para mim? Igual conte.6. E aí, vamos lá, nosso mantra, nossa hashtag da aula de hoje. Intervalo de critério. 1. Coluna C. Porque é a coluna onde eu tenho diferentes áreas. Dentre elas, o marketing. Ponto e vírgula. Critério 1. É a célula J9. Porque eu vou procurar na coluna C pela informação marketing. Beleza. Paro por aqui? Não. Por quê? Se eu parar por aqui, ele vai me dar um número total de pessoas que trabalham no marketing. São 11 pessoas. Legal, mas eu não quero isso. O que eu quero são as pessoas que trabalham no marketing e ganham mais do que 4 mil reais. Então, agora eu vou apertar ponto e vírgula mais uma vez. E aí, ó, vai aparecer ali, intervalo de critério 2. Em negrito. Quem é o intervalo de critério 2? A coluna D de dado. Ponto e vírgula. E quem é o critério 2? O critério 2, agora eu tenho que dizer, acima de 4 mil reais. Como que eu digo? Acima de 4 mil reais. Você acha que assim vai funcionar? Vou botar entre aspas. Você acha que assim vai funcionar? Acima de 4 mil reais? Botei até entre aspas. Tem que ser texto, então vou botar entre aspas. Não funcionou. Por quê? Porque o Excel não entende acima de 4 mil reais. Então, o que está entre aspas aqui não pode ser por escrito. Eu vou deixar as aspas, mas eu vou colocar um sinal matemático. Maior, 4 mil. Maior, 4 mil. Como não é um número, eu tenho que colocar as aspas. Antes e depois. Mas ele entende esse símbolo e agora ele vai procurar quem é do marketing e quem ganha mais do que 4 mil sendo do marketing. Tá lá. São 9 pessoas. E olha que bacana. Se você mudar a área de marketing para, por exemplo, comercial, eu consigo ver que são só 4 pessoas do time comercial que ganham mais de 4 mil reais. Eu poderia colocar aqui financeiro. Ops, errei. Aqui, né? Financeiro. São 7 pessoas que ganham mais de 4 mil do financeiro. Agora eu quero ver quem ganha mais que 10 mil. Entro na fórmula. Como que eu entro na fórmula? Com a tecla F2. F1, F2. F1, F2. F2. Entre o F1 e F3, F2. Entrei. Tiro 4 mil. Coloco agora, quero ver quem ganha mais que 10 mil reais. E é do financeiro. 4. Quero ver quem ganha mais que 10 mil e é do marketing. 6. Beleza? Galera, isso fez sentido para vocês? Deu para entender a lógica? Eu tenho que colocar entre aspas e o intervalo de critério sempre é uma coluna. Então, o intervalo de critério 1 é a coluna onde eu tenho o critério 1, que é marketing. O intervalo de critério 2 é uma coluna, a coluna D, onde eu tenho o critério 2, que é
entre aspas, maior do que 4.000. 9 pessoas. Isso fez sentido para vocês? Deve ter gente perguntando. João, não tem como eu fazer... botar aqui 4.000, e aí quando eu botar aqui 4.000, eu vincular essa fórmula com esse 4.000? Dá para fazer isso, mas eu não vou entrar nesse detalhe nessa aula, porque exige um pouquinho mais de detalhe e eu não quero confundir, já que já tem muita informação para a gente trabalhar hoje. A gente ensina isso aqui no YouTube, lá no curso completo também. Então, porque a gente queria, conseguimos fazer. Galera, deu para entender o número 3? Nessa aula aqui, eu não vou deixar ninguém para trás. Eu não vou deixar ninguém para trás. Então, repito, deu para entender o número 3? Serginho, o pessoal conseguiu pegar o número 3? Todo mundo está falando total sentido, sim, show de bola. Tá, beleza. Galera, então é o seguinte, olha só. Deixa eu dar uma outra dica para vocês. Estou tirando um pouco do zoom do meu Excel. Eu vou voltar. Só para mostrar para vocês que eu pintei algumas linhas de azul. Tá vendo? Pintei algumas linhas de azul. E agora, como que eu faço para voltar atrás e deixar essa tabela exatamente toda branquinha, como eu tinha? Vou ensinar um atalho legal para vocês, tá? Que vai ser muito útil. Então, durante as explicações, vão ter alguns bônus, alguns atalhos bônus aí para você. Pega essa que eu vou te falar agora. Quero deixar toda a tabela branquinha. Atalho para isso. Chega aqui, seleciona de A2 até E2. Pode ser com o mouse, pode ser com o teclado, vou fazer com o mouse mesmo. Agora que você selecionou essa aqui que está toda branquinha, você vai clicar nesse pincel. Pincel de formatação. Pincel de formatação. E repara que quando você clica nesse pincel, fica até meio pontilhado ali na seleção que você fez. Está vendo? Um pontilhadozinho. Agora, você vai falar o seguinte para o Excel. Eu quero que essa formatação valha para toda a tabela, para todas as linhas que estão embaixo, sem exceção. E como que você fala isso para o Excel sem usar o mouse? Você bota o mouse na boca e aperta Ctrl, Shift, seta para baixo. Ctrl, Shift, seta para baixo. Essas 3 teclas ao mesmo tempo. Então, repetindo, ó, selecionei, página inicial, cliquei no pincel, prontinho. Ficou todo mundo branco. Se eu tivesse, por exemplo, essa primeira linha aqui, com uma formatação especial, vou colocar nela todas as bordas, vou colocar ela com uma cor diferente, vou colocar ela com uma letra diferente, vou colocar ela em negrito, e quero que essa formatação toda bolada que eu fiz aqui valha para todo mundo que está embaixo. Seleciono ela, vou botar na boca, clico no pincel, Ctrl, Shift, seta para baixo. Ctrl, Shift, seta para baixo, todo mundo com a formatação. Por que é importante saber isso? Porque às vezes você quer uma formatação específica, a gente não quer ficar fazendo uma por uma. Faz na primeira, vê como fica e depois usa essa dica que eu te dei agora. A parte de botar o mouse na boca é opcional. Análise 4, resposta 4. Quantos analistas a empresa possui? E aí, o que ia acontecer aqui? Mais uma vez, eu vejo que tem 2 tipos de analista. O analista Pro e o analista Pleno. Como que eu resolvo essa situação? Eu tenho 2 tipos de analista. Qual seria a tua solução
essa pergunta aqui. Então, imagina que você está numa prova de Excel, num teste de Excel, você já aprendeu a usar a fórmula Conte 6 com tudo que eu te ensinei a fazer até agora na aula. Como que você responderia a número 4, a questão número 4? Quantos analistas a empresa possui? Lembrando que essa empresa possui analista Pro e analista Pleno. Deve ter uma galera que está falando assim, ó, João, seguinte, João, você chega aqui e escreve analista. Agora que você escreveu analista aqui, você chega aqui e bota igual Conte.6, e aí vai ter duas coisas na fórmula. O intervalo de critério é sempre uma coluna, então vai ser a coluna onde eu tenho os cargos, a coluna B, ponto e vírgula. E o critério vai ser analista. Só que, quando eu der Enter, apareceu 0. Por quê? Porque ele procura exatamente o que está escrito aqui. E não tem ninguém escrito só analista aqui dentro. Tem analista Pro, tem analista Pleno, mas analista só não tem. Então, isso aqui está errado. Deve ter uma outra galera falando assim, já sei, João, você vai fazer assim, ó. Você vai chegar aqui e vai colocar Conte 6, aí você escreve aqui analista Pro, e depois você vai somar, ou seja, chegar aqui e fazer mais e escrever um outro Conte 6 para analista Pleno, porque você está somando quem é analista Pro com quem é analista Pleno e vai dar certo. Não é isso que você vai fazer? Me diz aí, se não é isso. Deu certo. Achei o número 16 e são realmente 16 analistas. Quer ver se eu procurar aqui? Só quem é analista Pleno e analista Pro é exatamente 16. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ou eu poderia selecionar aqui, ó, todo mundo da tabela e encontrar aqui, ó, 16, tá vendo? 16, dá certo também. Seleciona e vê aqui 16. Mas então é isso, João? Você vai fazer um mais o outro? Não. Olha o truque que eu vou te dar agora. Esse truque aqui é brabo. É brabo. E mesmo que você soubesse a fórmula Conte 6, eu acho que tu não sabia esse aqui não. Ó. Igual Conte 6. Intervalo de critério, coluna B. Ponto e vírgula. Agora, eu quero, com uma porrada só, resolver o problema todo. Olha só o que você vai fazer. Coloca entre aspas, analista. A gente já viu que se eu der Enter vai dar errado. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, igual Conte 6, coluna B, ponto e vírgula, entre aspas, analista, entre as aspas e a primeira letra, eu coloco um sinal asterisco, entre a última letra e as aspas, eu coloco outro sinal asterisco. Isso aqui, ó, faz com que, ao invés dele procurar exatamente por analista, ele vai contar se a palavra analista estiver dentro da célula. Analista Pro não é exatamente analista, mas em analista Pro tem analista. Então eu conto. Analista Pleno não é exatamente analista, mas em analista Pleno tem analista. Então eu conto também. Olha que bacana. Só colocar um asterisco antes e um depois. Tá lá, 16. Problema resolvido. Conseguimos fazer o que eu queria. Conseguiram captar a diferença? Se eu não colocasse esse pequeno asterisco antes e depois, ia dar 0. Como eu tive o cuidado de colocar esse asterisco e esse asterisco, deu 16. Gostaram dessa dica? Curtiram? Conseguiram pegar a essência da fórmula Conte 6? Mais uma vez, ninguém aprende a andar de bicicleta assistindo vídeo de como se anda de bicicleta.
Porém, assistir ao vídeo de como se anda de bicicleta vai ser muito mais fácil, vai facilitar o teu caminho na hora que você for praticar. Aqui, você está vendo qual é o caminho para construir a Fórmula Conte 6. Mas sabe quando que você vai poder bater o peito e falar, eu sei fazer? Quando você sentar a bunda na cadeira e tentar fazer. Tem que ser muito honesto contigo. Não quero enganar ninguém. Não quero dizer para ninguém que vocês vão aprender tudo de Excel aqui na jornada. Não, é impossível. Até hoje eu estudo Excel, eu já trabalho com Excel há muitos anos. Eu dou aula aqui de Excel só na internet, sei lá, uns 4 anos já, e eu não sei tudo de Excel. Então, é impossível saber tudo de Excel. Mas isso aqui é o que você vai usar a maior parte do teu tempo no dia a dia de uma empresa. É claro, eu vou ser super, mega, ultra especialista em Excel e eu vou precisar fazer a fórmula Tudo bem. Pode ser que seja o caso. Mas para a maioria das pessoas, o que eu estou mostrando aqui na jornada, inclusive nessa aula, com as principais fórmulas, já vai safar muitos problemas. Galera, conseguiram entender, Serginho? O pessoal curtiu? O pessoal está falando que você é o mago do Excel. Eu sou o mago do Excel, não sou nada que sou mago do Excel. Tem uma galera que está dando aula de Excel há muito mais tempo que eu respeito muito, muitos com quem eu aprendi muito. Então, citando alguns nomes aqui, o Alessandro Trovato, o João Benito Savastano, o Rodrigo Aiosa, a Karen Abessia, o Butão do Excel, tem uma galera nova começando, o Ronan, o Jeiton. Então, se algum de vocês está assistindo, um grande abraço para vocês. Admiro muito o trabalho de vocês. Cada um tem o seu jeito de explicar, o meu é meio espalhafatoso, eu falo mais besteira, falo os negócios e espero que vocês gostem do meu jeito de explicar, beleza? Bom, vamos agora para a planilha Soma 6. São 9 horas e 13 minutos. Ainda tenho que ensinar para vocês Soma 6 e a Fórmula C. Mas vocês vão ver que a Fórmula Soma 6 é muito parecida com a Fórmula Conte 6. Beleza. Vamos entender isso daqui agora. Eu trouxe, mais uma vez, um outro exemplo. E agora um exemplo de vendas, tá? A ideia aqui é a seguinte. Eu tenho um registro de vendas. E mais uma vez, esquece o passado e pensa no futuro. Lembra que tem a apostila disponível para você poder tirar as suas dúvidas depois, com mais de 50 páginas disponível de graça para você fazer o download, beleza? Isso aqui foi feito com o maior carinho pelo Marcos da minha equipe. Então, quem puder, manda um salve para o Marcos. Quem é nosso aluno conhece o Marcos. Marcos é nosso especialista aqui de Excel, de SQL, nosso gerente de suporte. Ele que preparou essa apostila com o maior carinho. Marcão, se você está assistindo, cara, muito obrigado por tudo que você vem fazendo pela hashtag. Essa apostila tá linda, maravilhosa. Eu li ela mais cedo, tá muito passo a passo, muito explicativa. Olha o desenhozinho aqui, dá para ver. Então, se você tá com dúvida, recorre à apostila. Mas agora, vamos para a soma 6. Então, aquele exercício para oxigenar o cérebro. Não sei se você está fazendo isso comigo ou não. Se você está sendo louco que nem eu e fazendo, manda aqui como eu estou fazendo. Vamos lá. É para dar várias respiradas rápido. É isso mesmo. O teu cérebro vai ficar meio confuso, mas depois ele pega na engrenagem. Se tem alguém que é professor de biologia, explica aqui por que isso funciona, ou se você sabe, explica aqui por que isso funciona, ou se não funciona. O que eu quero aqui é o seguinte: eu tenho um registro de vendas de vários vendedores. Quem são esses vendedores? Fernanda, João, Luísa e Pedro. Beleza. Isso aqui eu ensinei na aula 1, se eu não me engano, da jornada do Excel, que são é o filtro, né? Se eu selecionar o título e clicar aqui na guia dados em filtro, eu posso tirar ou colocar, tirar ou colocar, tirar ou colocar. Beleza. Se eu quisesse, por exemplo, analisar só as vendas do Pedro, eu posso chegar aqui no filtro, no vendedor, e escolher Pedro. Dou um OK, e aqui aparecem as vendas só do vendedor Pedro. É normal que numa empresa, numa loja, você tenha várias pessoas vendendo. Então aqui eu tenho o registro de todas as vendas realizadas pelo Pedro. E olha que bacana, se você pegar o mouse
e selecionar as informações da coluna de venda, você vai encontrar aqui embaixo, tá pequenininho, mas dá para ver, ó. Onde está meu mouse agora? Ó, o mouse. Aqui embaixo, um resumo. Nesse resumo, quando eu seleciono, aparece aqui a contagem, 16 vendas foram feitas pelo Pedro. E a soma, ou seja, ao todo, o Pedro vendeu 49.921. Soma 49.921. Beleza. Por que isso é importante? Porque muitas vezes você vai preparar uma análise para entender qual foi o valor de vendas de um vendedor, qual foi o valor de vendas de um produto, qual é o valor de quantidade de um estoque. Então, você vai somar de acordo com uma condição. Antes, a gente estava contando. Antes, eu estava contando. Pedro aparece 16 vezes. Agora, eu quero somar as vendas realizadas pelo Pedro. Vamos fazer isso junto. Vendas totais do Pedro. Qual é a fórmula que eu vou usar para somar? Se eu estava contando usando conte.6, para somar, eu vou usar a fórmula soma 6. Soma 6, com S no final. Igual. Vou botar só as primeiras letras. Vou procurar aqui soma 6. Tá lá. Ó, SOM, encontrei soma 6. Como que eu faço para escrever essa fórmula até o final e colocar ela em maiúsculo? Eu aperto o Tab. Já ensinei isso para vocês. E agora, é só a gente olhar para a fórmula e tentar entender o que ela quer da gente. O que eu quero? As vendas totais de Pedro. Então, eu quero olhar nessa tabela aqui para a coluna A, ver aonde tem Pedro. E quando tiver Pedro, eu quero somar o valor de venda dele. Então, ó, Pedro, aqui tem Pedro também. Aqui tem Pedro também. E aí eu vou somando. 4.489 mais 3.370 mais 1.183 até encontrar todas as vendas de Pedro. Beleza. Como que eu vou fazer para encontrar todas as vendas de Pedro usando a fórmula igual soma 6? Primeiro, intervalo soma. O intervalo soma da fórmula soma 6 vai ser a coluna C de casa. Por que a coluna C de casa? Para começo de conversa, eu falei contigo aquele mantra, intervalo, coluna, intervalo, sempre coluna, intervalo, coluna, intervalo, coluna. Então, se você leu aqui intervalo, é uma coluna, mas é um intervalo de soma. Então, é um intervalo que vai ser usado para somar. Excel não é decoreba, Excel é entender e pensar um pouquinho com seus miolos. Intervalo soma é uma coluna para somar. A coluna que eu quero somar alguma coisa é a coluna C. Mas eu não quero simplesmente somar todas as vendas. Por isso, eu vou continuar escrevendo a fórmula e vou apertar ponto e vírgula. E aí, o que vai ficar em negrito? Intervalo, critério 1. Olha só, o Excel é tão intuitivo que, além de te dizer o que tem que fazer, ele te fala aonde você está. Colocou em negrito ali, ó. Intervalo, critério 1. Qual é o intervalo critério 1? O intervalo critério 1 é a coluna onde eu tenho os vendedores. Coluna A, ponto e vírgula. E o critério 1 vai ser o Pedro. E aí, como eu não tenho o Pedro escrito em nenhuma célula, eu vou chegar aqui e colocar entre aspas Pedro. Ele vai olhar para a coluna A, encontrar pelo Pedro e vai somar as vendas todas que foram realizadas por Pedro. Tá lá, 49.921. Se a gente fosse filtrar aqui, só pelo Pedro. Ó, lembra desse número? 49.221. A gente ia encontrar exatamente ele aqui, ó. 49.921 na soma. Bom, e agora, João, se eu quisesse somar as vendas do João, o que eu vou fazer então aqui embaixo? Eu vou escrever Pedro. Pedro. Por que eu vou escrever Pedro aqui embaixo? Para automatizar. Vou entrar na fórmula com F2, vou apagar o que está escrito Pedro e vou clicar aqui, ó. Vou clicar aqui
na célula F5, que é onde eu escrevi Pedro. Então, ele vai pegar um intervalo de soma, beleza, ele não vai fazer nada. Ele vai agora olhar para o intervalo critério 1, que é a coluna A, e vai olhar para o intervalo critério 1, onde eu tenho o nome Pedro. Quando eu tiver Pedro, ele vai contabilizar para somar na venda. Então, 49.921. Isso fez sentido para vocês? Faz sentido o que eu acabei de explicar? Se faz sentido, comenta aqui para mim. Entendi, fez sentido, tranquilo, vamos que vamos. Enquanto vocês vão comentando para mim, o Serginho vai lendo, colocando na tela, me falando, e a gente vai se preparar para ir para o exercício número 6. Lembrando, Excel é que nem andar de bicicleta. Não adianta só assistir tutorial de como andar de bicicleta. Você precisa praticar. Se você praticar, vai entrar no teu sangue, vai ficar muito mais fácil, e cada vez que você vai aprendendo, vai ficando mais fácil você aprender coisas novas. Beleza? Bom, Serginho, o pessoal entendeu? Todo mundo entendeu? Um ou outro pediu para dar uma repetida rápida. Repetida rápida. Então, vamos dar repetida rápida. Quem entendeu, segura um pouquinho, porque hoje eu vou ajudar todo mundo. Eu quero dar a melhor aula da minha vida, e só vai ser a melhor aula da minha vida se todo mundo sair daqui feliz. Vamos lá, o que eu quero fazer? Preste atenção, quem não entendeu tudo comigo, vem comigo. Faz o exercício que vai entender agora. Eu quero somar as vendas realizadas pelo Pedro. Então, eu tenho que olhar para a coluna A e procurar pelo nome, Pedro. Só que não basta contar o nome Pedro, eu tenho que olhar para quando tiver o nome Pedro e somar as vendas dele. Então, ó, vamos lá. Pedro. Vou pintar aqui de azul. Vamos procurar Pedro de novo. Pedro. Vou pintar de azul também. Pedro. Azul. Pedro. Azul. Mais um. Pedro. Azul. E ele vai fazer isso até o final. Vai ficar procurando pelo nome Pedro e colocar aqui o valor de venda. O que ele vai fazer no final? Ele vai olhar para esses valores de venda aqui, olhar para esses valores de venda, sem preenchimento, botar aqui bem espesso, e vai ficar somando 4.489, 6.370, 1.683, 4.761. Ele vai somar todos os valores de venda que vieram do vendedor Pedro. Beleza, como que eu faço, então, para isso acontecer na prática? Eu chego aqui na fórmula igual soma 6, que é o nome da fórmula. Soma 6. E coloco para começo de conversa um intervalo soma. O intervalo é uma coluna, intervalo é uma coluna, intervalo é uma coluna, intervalo é uma coluna. É um mantra da aula. O intervalo é uma coluna. Tem 3 colunas para eu selecionar ali. A coluna A, a coluna B e a coluna C. Eu quero somar as vendas. Então, qual é a coluna que eu vou usar para o intervalo de soma? A, a B ou a C? A C, porque é onde eu tenho as vendas. Ponto e vírgula. Agora, intervalo de critério. Qual é a diferença de intervalo de critério para intervalo de soma? Intervalo de critério é a condição. Intervalo de soma é o que quero somar. Intervalo de critério é a coluna A. Por quê? Tem um critério. Qual é o critério? O critério Pedro. O critério 1 vai ser Pedro. Então, ele vai procurar pelo nome que está escrito aqui dentro, na F5, Pedro, aqui dentro. Quando ele achar Pedro aqui, ele vai somar o valor da coluna C. Está lá, 49.921. Se eu mudar para Fernanda, ops, escrevi errado. Fernanda, bota o valor de soma da Fernanda. Se eu colocar aqui João, o valor de soma de João. Galera, seguinte, vamos fazer o número 6 agora, e depois a gente parte para a fórmula C. No número 6, a pergunta que eu faço é: qual
foi o valor total de vendas realizada pela Luísa em fevereiro. Essa aqui é um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque se você olhar para a tabela, eu tenho venda realizada em janeiro, eu tenho venda realizada em fevereiro, e eu tenho venda realizada em março, em abril, em maio, em junho, todas de 2020. Só que eu só quero as vendas realizadas em fevereiro. Como será que você vai fazer isso, cara? Tô meio confuso agora. Primeiro, vocês conseguiram entender o que eu quero fazer? Somar as vendas da Luísa em fevereiro. Então, quantas condições que eu tenho aqui? Primeira condição, vê se você concorda comigo. Primeira condição é o vendedor ser a Luísa. Beleza. Em qual coluna eu tenho o nome dos vendedores? Qual é a coluna onde eu tenho o nome dos vendedores? É a coluna A. Então, eu escrevi aqui do lado. Coluna A. Qual é a segunda condição para eu somar? Qual é a segunda condição para eu somar? Além de ser Luísa, tem que ser em fevereiro. Além de ser Luísa, tem que ser em fevereiro. Como que eu vou resolver esse problema? Tem algumas formas. Mas se você estava presente nas aulas 1 e 2 da jornada do Excel, tem uma que é bem simples, que é o seguinte: você pode chegar aqui na coluna C e adicionar uma nova coluna no Excel. Como que você adiciona uma coluna nova entre B e C? Botão direito na coluna C, inserir. Botão direito, inserir. Quer excluir? Botão direito, excluir. Quer inserir? Botão direito, inserir. E eu vou chegar aqui e escrever mês. Mês. Beleza. Tem uma fórmula no Excel que descobre qual é o mês de determinada célula. Qual é o mês de determinada célula? E qual é essa fórmula? Igual mês. Então, acrescentei uma coluna nova e escrevi igual mês. E agora eu vou selecionar a célula que está aqui do lado, B2. Qual é o mês de 1º de janeiro de 2020? O mês de 1º de janeiro de 2020 é o mês 1, não é isso? 1. E se eu mudasse para 1º de outubro de 2020? Mês 10. E se eu mudasse para o meu aniversário, 16 do 11 de 1992? 11. Então, essa fórmula mês vai extrair o mês da célula selecionada. Beleza, então eu vou colocar aqui o que estava antes, 1º de janeiro de 2020. Isso aqui que eu acabei de construir é o que a gente chama de coluna auxiliar. É uma coluna que vai auxiliar a minha análise. Essa é uma das formas de resolver esse problema. Muitas vezes, você está fazendo uma análise, tem que criar uma coluna para auxiliar essa análise. Nesse caso aqui, a gente criou a coluna auxiliar mês, que pega o mês da data selecionada. Agora eu quero pegar isso aqui e usar isso daqui para todo mundo que está lá embaixo, do primeiro até o último. Eu não quero ficar fazendo várias vezes essa fórmula. Eu posso botar o mouse nessa quina inferior à direita da célula, que eu construí a fórmula igual mês, e dar um duplo clique. 2. 2. Olha só que mágico. 2, 3, 4, 5, 6. Então, o que eu acabei de fazer agora foi construir rapidamente uma coluna auxiliar que me diz agora o mês de cada venda. Mês 1, porque é janeiro. Mês 2, porque é fevereiro. Mês 3, porque é março. Mês 4, porque é abril. E mês 5, porque é maio. E mês 6, porque é junho. Perfeito. Esse é o meu segundo critério. O meu segundo critério é 2, porque o que eu quero é o mês
2. O mês 2. Qual é a coluna onde eu tenho os meses? É a coluna C. Vocês concordam comigo? Então, esse é o meu critério 1. Esse é o meu critério 2. A coluna A é o meu intervalo de critério 1 e a minha coluna C é o meu intervalo de critério 2. Só para ficar muito claro e muito prático. Aqui são os critérios, critério, e aqui é o meu intervalo de critério, intervalo. Agora eu vou construir a fórmula igual com soma 6, né? Eu quero somar as vendas da Luísa no mês de fevereiro. Beleza, soma 6. Soma 6 com S no final. Agora eu quero a ajuda de vocês. Eu não vou escrever a fórmula. Eu quero ver se a forma como eu estou explicando está boa ou não. Temos aqui mais de 15 mil pessoas ao vivo, Serginho? Temos 15.100. 15.100 pessoas. Algumas pessoas vão indo embora. Vocês que estão comigo, continuem. Perseverem para a gente aprender tudo. Vamos lá, vamos lá. O que eu vou colocar no intervalo soma? Coloca para mim o que eu vou colocar no intervalo soma. Bom, eu vou deixar com vocês a resposta para essa pergunta e o que vocês disserem, a maioria disser, eu vou colocar aqui na fórmula. E aí, Serginho? Tá chovendo, coluna A. Coluna A. Intervalo soma vai ser coluna A. Pensa bem. Agora tá chovendo coluna D. Coluna D. Por que coluna D? Porque o nome é intervalo soma. Qual é a minha finalidade? Somar as vendas da Luísa em fevereiro. Aonde estão as vendas? As vendas estão na coluna D. Então, o intervalo soma vai ser a coluna onde eu tenho as vendas. O intervalo soma sempre é uma coluna onde eu tenho números que serão somados uns com os outros, de acordo com os meus critérios. Isso faz sentido para você? Quem é o meu intervalo de critério 1? Coluna A. Intervalo é uma coluna, intervalo, coluna, intervalo, coluna, intervalo, critério 1, uma coluna. Qual das colunas? Se o meu critério 1 é Luísa, o intervalo de critério 1 vai ser a coluna onde eu tenho o nome dos vendedores. Beleza. Ponto e vírgula. Critério 1, Luísa. Ponto e vírgula. Quem é o meu intervalo de critério 2? Coluna C. Ponto e vírgula. Quem é o meu critério 2? O número 2. Tá lá. Consegui somar as vendas realizadas por Luísa no mês 2. Quer ver? Vamos conferir. Vou selecionar aqui Luísa no filtro. E agora eu vou selecionar aqui o número 2 no filtro. Se eu somar essas vendas, vai aparecer aqui para mim, ó, 15.405. Tá vendo o meu mouse aqui, ó? 15.405. E se eu voltar atrás, se eu limpar, tá lá, 15.405. Sabe qual é a boa notícia? Lá na apostila, eu te ensinei a resolver isso de uma outra forma. Eu te ensinei a resolver isso sem construir a coluna auxiliar. Então, é legal que você pegue a apostila. É só você vir aqui em soma 6, que vai ter aqui, ó, um exemplo para você aprender a fazer o número 8. De um outro jeito. Beleza? Então, é importante você conseguir fazer isso. Galera, deu para entender? Eu sei que pode ter ficado um pouco confuso. Esse exemplo é um pouquinho mais difícil, mas o que eu preciso é que você não apenas veja o vídeo, que você pratique depois da aula olhando para a apostila. A lógica é intervalo de soma, a coluna das vendas, intervalo de critério 1, a coluna onde eu tenho o critério 1, que é o nome dos vendedores, critério 1, a célula onde eu tenho o nome Luísa, intervalo de critério 2, a coluna onde eu tenho os meses, critério 2,
o número 2, porque eu estou procurando as vendas de Luísa no mês 2. Então, ele vai olhar nessa coluna quando tem Luísa, nessa coluna quando tem o número 2. Quando eu tiver os dois, Luísa e número 2, Luísa e número 2, Luísa e número 2, ele vai somar na coluna de vendas e vai encontrar 15.405. Eu quero ver as vendas agora do João no mês 2. João. Quero ver as vendas agora da Fernanda. Fernanda. Quero ver as vendas da Fernanda no mês 5. Mudo de 2 para 5. Quero ver as vendas do João no mês 1. João 1. Olha que legal. Você consegue fazer uma análise dessa e mostrar, por exemplo, numa reunião. Ao invés de levar um monte de números, você fala assim, ó, se mudar aqui e aqui, a gente tem um valor de vendas somado. Se eu colocar aqui Pedro, mês 6, tá lá, Pedro, mês 6. Fez sentido, galera? Comenta aqui para mim se fez sentido e se eu posso dar o próximo passo, que é ir para a fórmula C. Eu vou deixar nessa aula aqui um dever de casa para vocês. Mas eu quero saber se eu posso ir para a fórmula C. Serginho, o que o pessoal está dizendo aí, cara? Excelente, bom demais, entendido, 100%, explica muito bem. Então, legal. Então, ó, lembrando que eu vou explicar a fórmula C, eu vou deixar a fórmula C alinhada como dever de casa. Como dever de casa, a gente vai fazer a fórmula C juntos e vai deixar a fórmula C alinhado como dever de casa. Amanhã, eu vou começar a aula 4 corrigindo o dever de casa. João, por que você vai deixar para dever de casa o C alinhado e vai começar a aula 4 corrigindo o dever de casa? Porque eu quero ter certeza absoluta que você vai sentar a bunda na cadeira e praticar. Se eu fosse professor de como andar de bicicleta e o aluno fala assim para mim, não, eu quero aprender só vendo vídeo, eu não ia aceitar ele como aluno. Se você quer aprender Excel, eu não vou aceitar você como aluno se você não se comprometer a sentar a bunda e tentar fazer. Não dá para aprender a andar de bicicleta sem cair. Não dá para aprender Excel sem abrir o Excel e tentar errar. O que aconteceu? O que foi? Tem que tentar. Então, se alinhado, vai ficar como dever de casa. Pô, João, mas aí eu fico sozinho, eu não sei fazer, eu tenho dificuldade. Cara, tem uma apostila que está na descrição dessa aula, com um passo a passo para você resolver a questão do ser alinhado. Então, você vai ler a apostila, é até para te forçar a pegar a apostila aqui, ó, ser alinhado. Eu até te digo a página. É a página 7. Ó, tem desenhozinho, tem uns caramba 4. Marcos, olha que lindo. O Marcão fez pra gente. Manda aqui um salve pro Marcos. Salve, Marcão. Tem todo o passo a passo da explicação do ser alinhado. Mas para você conseguir fazer isso, eu preciso te ensinar a lógica da fórmula C. E a gente vai fazer isso durante os próximos 10 minutos. Quando der 9h45, eu vou fechar a aula e vou te apresentar a grande oportunidade que eu preparei para quem está aqui ao vivo entrar na próxima turma do Excel Impressionador, o meu treinamento completo de Excel com mais de 90 horas de conteúdo. Mas agora, sem propaganda, sem merchan, vamos para o que interessa, vamos para o conteúdo. Então, a ideia aqui é a seguinte. Eu tenho alguns produtos e eu tenho o valor de venda desses produtos no último mês. O que eu quero colocar aqui na coluna C de casa é o status. Como assim o status? Tem uma tabela aqui que me mostra qual é a regra que vale. Então, assim, ó, quando o produto vendeu acima de R$35 mil, eu classifico ele como produto ouro. Quando o produto vendeu igual ou abaixo de R$35 mil, eu classifico ele como um produto prata. São dois tipos possíveis de
classificação. Ou o produto é ouro, ou o produto é prata. E o que eu quero é colocar aqui no status, se ele é produto ouro ou se ele é produto prata. Por exemplo, esse nosso primeiro produto, ele vendeu 29.137, que é abaixo de 35 mil reais. Então, ele é um produto prata. Esse outro aqui, ele vendeu 39.687. Então, ele é um produto ouro. E eu já vi muita gente, mais uma vez, chegando num teste ou numa prova de Excel e olhando aqui, esse aqui é produto ouro. Esse aqui é produto ouro também. E aí o cara acaba a prova, ou a menina acaba a prova, achando que arrasou. Pô, mandei benzaço. Não tem como eu não ser chamado. Porque, pô, tô olhando aqui direitinho e digitando aqui, produtora. Você não é um digitador. Você tem que ser uma cabeça pensante. Você tem que ser uma cabeça pensante. Uma cabeça pensante não vai chegar aqui um por um e ficar colando produto ouro, produto prata. Por quê? Primeiro, porque se fossem muitos dados, você não ia conseguir fazer isso manualmente. Imagina que fossem 200, 300 mil produtos. Eu, por exemplo, como trabalhava na L'Oréal, durante um tempo eu trabalhei na parte de supply chain e logística lá, às vezes eu trabalhava com planilhas que tinham 300, 400, 500 mil linhas. Seria insano você fazer um por um. E segundo, porque se tiver uma correção, não, esse aqui na verdade vendeu 40 mil. Continua com o valor errado. Então eu vou fazer uma fórmula, vai valer para todo mundo que está aqui, vou pintar de azul, todo mundo que está de azul, essa fórmula vai valer, que diz automaticamente, de acordo com a venda, se ele é produto ouro ou se ele é produto prata. Então vamos lá, vamos fazer juntos para a primeira linha. Igual, a gente começou a aula usando o PROC-V. Depois a gente falou sobre Conte 6. Em seguida falamos sobre Soma 6. Agora a gente vai falar sobre a fórmula C. Igual C. E a fórmula C, ela é muito intuitiva. Presta atenção em mim. Se a tua cabeça está em outro lugar agora, desliga desse outro lugar e vem para cá. Porque essa é uma chance que você tem de, nos próximos minutinhos, aprender a fazer uma das fórmulas mais importantes do Excel. Vamos fazer o teste de respiração junto. Ó. Beleza? Igual C. O teste lógico é uma comparação. Eu vou comparar uma coisa com outra coisa. Então, vamos lá. O teste lógico é uma comparação. O teste lógico é uma comparação. O teste lógico é uma comparação. Repete comigo. Repete comigo. O teste lógico é uma comparação. O teste lógico é uma comparação. O teste lógico é uma comparação. Eu tenho que comparar uma coisa com outra coisa. E quando eu comparo uma coisa com outra coisa matematicamente, eu tenho que usar um sinal de comparação matemático. Quais são os sinais de comparação matemático? Tem o igual, tem o maior, tem o menor, tem o maior igual, tem o menor igual e tem o diferente. Então, essas são as possibilidades que existem para você usar um sinal matemático na comparação que a gente vai fazer no teste lógico. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta opção. Tem que ser uma dessas aqui. Então, quando você for usar a fórmula C, você vai usar um desses sinais no teste lógico. Igual C. Teste lógico. Eu vou comparar, então, a célula B2, que é a célula onde eu tenho a venda do primeiro produto, com um valor. De acordo com essa tabela que está aqui, dá para entender que o valor é 35 mil. Então, eu vou comparar essa célula com um valor específico, que vai ser 35 mil.
Se B2 for maior do que 35 mil... João, por que você colocou 35 mil direto? Por que você não colocou aspas no 35 mil? Porque 35 mil é um número, e os números podem entrar nas fórmulas sem aspas. Ponto e vírgula. Valor se verdadeiro. Agora eu tenho que dizer para o Excel o que vai acontecer se esse teste aqui for verdadeiro. O que vai acontecer se B2 for maior do que 35 mil? Se B2 for maior do que 35 mil, o valor se verdadeiro vai ser produto ouro. Porque está escrito aqui no meu gabarito, ó, quando é acima de 35 mil, você tem que classificar como produto ouro. Então, não olha para o 29.137. Só pensa que aqui dentro vai ter uma célula. Você não sabe qual é essa célula. Você não sabe se é mais ou menos. Você não sabe. O que vai acontecer se esse teste lógico for verdadeiro? Eu vou cair na próxima parte da fórmula, que é o valor ser verdadeiro. E o valor ser verdadeiro vai ser produto ouro. Ponto e vírgula. E o que vai acontecer se essa comparação for falsa? Se essa comparação não for verdadeira? Se essa comparação não for verdadeira? Ao invés de entrar no produto, no valor se verdadeiro, ele vai cair no valor se falso. E o valor se falso vai ser produto prata. Faz sentido isso para vocês? É só isso. Só isso que eu escrevi ali do lado. Esse é o primeiro passo para a gente entender como que funciona a fórmula C. Primeiro, eu faço o teste lógico. Depois, o que vai acontecer se esse teste for verdadeiro? Depois, o que vai acontecer se esse teste for falso? Quer ver? Por exemplo, amanhã, aqui no Rio de Janeiro, é quinta-feira, né? Se fizer sol quando acordar, eu vou pegar a minha máscara, que está guardada, não dá para eu estou aqui no quarto, né, mas a minha máscara está ali dentro, vou botar minha máscara e vou dar a minha caminhada matinal ali no play do meu prédio. Se estiver chovendo, no play pega chuva, então se estiver chovendo eu devo ficar em casa e tomar um café e ler um livro. Tem duas possibilidades para uma condição. Qual é a condição? Se amanhã de manhã fizer sol. Se fizer sol, se confirmar, se for verdadeira, caminhada na praça. Se for falsa, cafezinho e livro. Aqui eu tenho um teste lógico que pode ser verdadeiro e que pode ser falso. Se der verdadeiro, produto ouro, porque o teste deu certo. Se o teste der errado, como é o caso do que vai acontecer aqui, porque 29.137 não é maior do que 35 mil, ele vai fazer assim, ó, e vai escrever produto prata. Tá lá, produto prata. Olha que legal. Se eu mudasse isso aqui para 36 mil, eu mudaria para produto ouro. E se eu mudasse isso aqui para 34 mil, voltaria para produto prata. Então, você conseguiu fazer um negócio automático. Agora que você fez isso, você pode chegar nessa formuleta e puxar ela para baixo. Como que eu vou puxar ela para baixo? Eu vou puxar ela para baixo, colocando o mouse nessa extremidade inferior à direita e dando um duplo clique. Repetindo, escrevi a fórmula, que é essa daqui. Se quiser tirar uma foto, mas se não tem na apostila. Quero puxar ela para baixo, boto o mouse na quina inferior à direita e dou um duplo clique. Produto prata, produto ouro, produto prata, produto ouro e assim vai. Agora, eu tenho toda a minha tabelinha preenchida. E se em algum momento eu mudar qualquer uma das informações, por exemplo, 22.345, produto prata, aqui mudou. Se eu mudar esse aqui, 38 mil, para 14.598, produto prata, consegui fazer exatamente o que eu queria. Qual é o dever de casa? O dever de casa é dar um próximo passo. Como assim dar um próximo passo? Dessa vez, agora, eu tenho aqui, ó, mínimos
e máximos. E eu tenho a quantidade em estoque para vários produtos. Vários produtos. Aqui, ó, são vários produtos. Seria impossível eu fazer isso aqui manualmente, tá vendo? Muitos produtos. São 4.432 linhas. O que eu quero fazer é uma fórmula. Qual vai ser a fórmula? A fórmula C, aqui dentro dessa célula, igual C, e obedeça essa situação que está aqui. Por exemplo, se a quantidade em estoque for de 0 até 5.000, eu quero classificar como nível 1. Se a quantidade em estoque for de 5.001 até 30.000, eu quero classificar como nível 2. Se a quantidade em estoque for de 30.001 até 40.000, eu quero classificar como nível 3. E se a quantidade em estoque for de 40.001 para cima, tipo 200.000, 300.000, eu quero classificar como nível 4. Eu vou usar a fórmula C para resolver esse problema. Por exemplo, a quantidade em estoque da primeira linha, do primeiro produto, 60.000. 60.000, eu diria que ele é nível 4, porque ele está aqui, ó. Próximo, 9.000. 9.000 está entre 5.001 e 30.000. Então, ele é nível 2. O próximo, 45.027. Esse aqui é nível 4 também. Como que você vai fazer isso? Com a fórmula C. Dever de casa, você fazer isso aqui para amanhã, e eu vou começar a aula de amanhã corrigindo esse dever de casa. Não é porque eu vou começar corrigindo a aula que você não pode fazer, tá bom? Você precisa fazer. Beleza? Bom, dito isso, estamos agora numa fase muito importante e eu queria de verdade o feedback de vocês. Já passamos aí de mais de, talvez, 6 horas, 5 horas e meia de conteúdo desde que a gente começou a nossa jornada. E eu queria te perguntar, o que você está achando da jornada do Excel até agora? O que eu te ensinei na segunda, na terça, na quarta, vai te ajudar? Vai ajudar a tua carreira? Abre o seu coração para mim no chat. Pode ser? Me diz o que você está achando da jornada. De verdade. Perto do nível intermediário, tá bom? Tem o nível avançado. O que é o nível avançado? Pô, eu sei fazer todas as fórmulas que o João falou, além disso, eu sei fazer as fórmulas mais avançadas. Por exemplo, índice, corresp, desloque. Eu sei fazer fórmula dentro de fórmula. Eu sei usar a fórmula de desloque com a fórmula máxima, com a fórmula maior. Eu sei fazer combinações de várias fórmulas dentro de si. Eu consigo ir além nas minhas análises. Eu consigo fazer tudo o que eu quero com tabela dinâmica. Eu consigo usar as ferramentas. Qualquer um pode, com a força